tem informação relevante sobre Matheus Pereira no Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma ausência significativa e importante no Cruzeiro. Matheus Pereira ficou outra vez de fora de um jogo do Cruzeiro. Na condição de visitante, a Raposa perdeu por 1-0 por União Santa Fé, na Argentina, na noite dessa terça-feira. Derrota bastante dolorida, especialmente porque o time adversário é lanterna no campeonato argentino e tem jogado pouca bola. Mas, durante a partida, recebi o contato de um empresário, de um atleta titular do Cruzeiro, me assegurando que as ausências seguidas do Matheus em jogos como visitante têm causado incômodo entre os atletas. Não dá para dizer que é o grupo inteiro que está incomodado, mas uma parte importante de jogadores não tem gostado desse, entre aspas, privilégio concedido ao Matheus Pereira. E não é a primeira vez que esse assunto vem à tona. Já havia contado para vocês que enquanto o Fernando Diniz era técnico, vários jogadores do Cruzeiro se irritavam com benefícios, com preferências, com privilégios que o Matheus Pereira tinha enquanto o Diniz era o treinador. Diniz caiu, isso acabou mudando, mas recentemente, a pedido do Matheus Pereira, o atleta deixou de ser relacionado para partidas na condição de visitante. A justificativa tem a ver com o nascimento do seu filho. A esposa do Matheus está grávida e pode dar luz a qualquer momento. E o Matheus tem sido poupado dos jogos fora de casa para que esteja perto caso o filho nasça. Ele não joga fora de casa desde 15 de março, no amistoso contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Também esteve de fora de um amistoso contra o Red Bull Bragantino em Bragança. E essas ausências em jogos da pré-temporada causaram a função, ou deixaram o Matheus Pereira de fora da estreia no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Ele foi reserva e só entrou nos 20 minutos finais do jogo contra o Mirassol. Agora estreia na Sul-Americana e mais uma vez o Matheus Pereira não foi relacionado. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Olha, o Rafael, ele coloca aí a questão de, são os jogadores do Cruzeiro, os jogadores que a gente tem e que precisam melhorar, amadurecer, essa coisa toda. Mas, não sei, eu acho que assim, o Cruzeiro tem um bom elenco. O Cruzeiro tem bons jogadores, sabe? Eu acho que já poderia estar apresentando mais pelo período que teve de treinamentos, né? Foram 38 dias, né? 38 dias com 5 jogos, assim. Teve o Sub-20, o Boston City, o Botafogo, o Pouso Alegre e o Bragantino. Então, quer dizer, teve um período de preparação considerável, né? E eu acho que, assim, realmente a gente não viu evolução. A gente tem o universo do amistoso contra o Bragantino, que teve transmissão de televisão. Os outros 4 a gente não pôde acompanhar, mas o amistoso contra o Bragantino, o jogo contra o Mirassol e essa partida de hoje contra o Santa Fé, que foi o pior de todos, né? Que foi o pior de todos. A gente não consegue perceber uma evolução. E eu acho que isso que é o mais preocupante. Porque, claro, o amistoso com o Bragantino, aí a estreia com e aí o pior jogo já é o terceiro jogo. E o Cruzeiro tem pela frente um Internacional de Porto Alegre. Ok, que vai receber o Machuca aqui no Mineirão, mas aí... Como é que é, mano? O Machuque. Michuque. Você tá misturando com o Machuca, jogador do Fortaleza. Aqui, e aí depois vai jogar contra o São Paulo, no Morumbi. Então, quer dizer, são jogos muito difíceis, muito complicados, tá? Pro nível que o Cruzeiro se encontra. E eu não consigo entender justamente por isso. Porque tem boas peças, mas a equipe não consegue. Realmente eu não concordo muito com essa colocação do Leonardo Jardim. Eu acho que a estratégia de jogo eu entendo, mas um desses 3 volantes teria que ser o Lucas Silva ou o Matheus Henrique. Podia até dar errado, mas eu acho que ele escolheu os volantes com pouco poder de criação, tentando dar equilíbrio ao time, e esse equilíbrio não foi encontrado, porque o Cruzeiro ficou sem poder de criação. Você falou, viu, Simões, me recordo muito bem, quando eu perguntei pra você, acho que ele entrou com 30, 31. Você falou, Piquetito, com 15 minutos, deveria ter tentado antes o Matheus Henrique, né, cara? Poderia ter iniciado o jogo. Agora, me pareceu também, viu, Simões e Rafa Leal, a entrevista coletiva do Leonardo Jardim, ele estava mais desanimado que o time.
Impressionante. O Piquetito, é isso, né? O Lucas Silva é um cara que tem um bom poder de criação também, né? Um volante que poderia, assim, ter esse papel. Acabou que o Cruzeiro foi muito facilmente envolvido pelo União e um time com um poder de marcação impressionante. Impressionante. Da uma saída de bola do Cruzeiro. No primeiro tempo eles deram uma aliviada ali por volta dos 30 minutos, mas depois na reta final voltaram com essa pressão lá na frente, lá no ataque. O Cruzeiro encontrando muita dificuldade diante de um adversário fraco. E a recomposição rápida também, né? Porque eles voltam e fechavam aquela linha de 5 e o Cruzeiro não conseguia trabalhar a posse de bola, né? E acaba que com os 3 zagueiros, né? O Gabigol, o Cruzeiro teve que rifar muita bola. Lançar muita bola pro ataque, por quê? Porque eles faziam aquela marcação forte na saída de bola, chegava uma hora que alguém ficava apertado, dava um chutão pra frente. E a bola batia e voltava. Porque o Gabigol não é um cara pra brigar por essa bola. Ele sabe até segurar a bola, mas a bola embaixo. A bola em cima, né? Ele não consegue. Ele não tem a estatura, por exemplo, vamos dizer, de um Bolaci ou do Dineno. São jogadores que podem fazer esse tipo de jogo. E de repente até essa casquinhada pode abrir espaço do lado do campo. Porque o Cruzeiro tinha o Lautaro e tinha o Wanderson, né? E por falar em Lautaro me preocupou, né? Que parece que o Leonardo Jardim falou que o Caio Jorge não conseguiu ter a intensidade do Lautaro. Será que ele gostou do Lautaro, parceiro? Talvez só ele. Piquetito. Isso, não, porque me preocupou, assim, o Lautaro, só se ele destacou que se o Lautaro teve alguma participação defensiva que ele gostou, alguma coisa, mas é um jogador extremamente limitado, né? E não conseguiu criar nada, acrescentar nada do ponto de vista ofensivo, né? Então, eu não sei. O Caio Jorge não conseguiu a intensidade do Lautaro. Bom, periga, né? Que risco, né? Será domingo lá no Beira-Rio? Vai ter Lautaro de novo? William, sobre esse jogo, né? Sobre essa derrota, eu queria que você falasse um pouco sobre o comportamento do time dentro de campo. Uma coisa que parece, né? Desatenção ali no final e acaba tomando gol. O que vocês também analisaram e falaram após essa partida sobre esse resultado? Com certeza, eu acho que não foi desatenção, até porque durante o jogo a gente teve muitos lances parecidos, mas se eu não me engano no último lance teve um bate-rebate dentro da área, aí um furou, acabou batendo na cara do jogador dele, sobrou, o cara chutou e desviou, então eu acho que acho que foi azar no último lance, mas cara, a gente defendeu bastante, a gente defendeu acho que muito bem. Obviamente que tomar o gol no último minuto é duro, isso deixa a gente chateado, mas a gente tem que melhorar. A gente tá se preparando ainda, aprendendo tudo que o professor tem para nos ajudar. Mas cara, a gente tem que estar melhor em campo, a gente não pode tomar o gol no último minuto. Então a gente tem que começar a se cobrar mais desde o início do campeonato, porque tenho certeza que a gente tem qualidade e muita para mostrar em campo ainda, mas é aquilo, a gente precisa mostrar em campo e não falando, então é continuar trabalhando e no próximo jogo já mostrar uma melhora. Eu até tive uma impressão ali, William, e a gente falava disso na nossa jornada e até perguntei pro Romero também, no primeiro tempo também um pouco de dificuldade, né, para sair jogando, para sair com aquela transição que a gente conhece que o Cruzeiro pode fazer, né? Como é que vocês viram isso também? Com certeza, eu acho que a gente acabou deixando o adversário ficar mais com a posse de bola e a gente tem que em algumas partes do jogo nós jogadores temos que nos cobrar ali dentro ali, ficar mais com a bola também. Nosso time tem muita qualidade e quando surgiu a chance de fazer o gol, a gente tem que fazer o gol também. Então, cara, é o que eu falei, a gente tem que melhorar, a gente sabe disso, todos os jogadores. Mas hoje, na minha visão pelo menos, eu acho que a defesa foi muito bem durante quase toda a parte do jogo. Mas é o que eu falei, a gente não pode dar esse vacilo de tomar o gol, não pode dar chance pro azar, tomar o gol no último minuto. Então é o que eu falei, é continuar melhorando e no próximo jogo já dar um resultado melhor. William, a postura hoje do Cruzeiro contra um dos times que está muito mal no campeonato argentino, né? Ficou faltando muita coisa, o Cruzeiro quase não teve chance de sequer abrir o placar aqui.
Com certeza, a postura do Cruzeiro tem que melhorar. É o que eu falei, a gente está trabalhando bastante, já mostrou uma melhora no jogo lá no Mineirão. Aqui a gente melhorou muitas coisas, mas também errou em outras. Então, cara, é se cobrar agora, é se cobrar desde o início do ano, melhorar, e no próximo jogo, que agora para nós o próximo jogo é o mais importante. Então é mostrar uma melhora para o nosso torcedor, mas também para a gente mesmo. Palavras do William, jogador do Cruzeiro. Romero, sobre essa partida, qual foi a sua visão em relação ao jogo? O que faltou aí pro Cruzeiro, né, para conseguir esse resultado? Você acha que conhece bem também jogar aqui, não é fácil? Queria que você fizesse um resumo aí de como você enxergou também a partida. Bem, como você falou, jogar aqui não é fácil. Sabíamos que ia ser um jogo bem travado, bem disputado. Acho que nesse aspecto até a gente fez um bom jogo, mas depois faltou mais da impronta do Cruzeiro, né? De jogar mais com bola, de tentar ter mais jogo associativo para conseguir performar melhor na hora de atacar. Mas na disputa a gente fez um bom jogo. Infelizmente perdimos no detalhe, que foi uma bola parada. Sabíamos que eles são fortes na bola parada. Perdimos nessa última jogada ali. Mas a gente sabe que tem que melhorar mais, temos que continuar trabalhando. Acho que a falha nossa foi, talvez, não conseguir jogar o futebol que nós jogamos por momento no último jogo lá no Mineirão. Deu para sentir também, Romero, o Cruzeiro teve um pouco de dificuldade ali na saída de bola, especialmente no primeiro tempo. Parece que a bola tava difícil ali de decidir a jogada. O que você acha que aconteceu e como cuidar já pro Internacional, né? Bater na porta já. Não, como você falou, já temos um jogo aí pela frente importante. Rapidamente temos que tentar virar a folha e continuar trabalhando. Mas entendemos que tivemos talvez dificuldade na hora de criar no começo do jogo, no primeiro tempo. Por momento no segundo conseguimos melhorar bem, entrosar, mas acho que faltou um pouco de entrosamento na hora de jogar. Romero, por que pra gente passa uma sensação de que tá difícil o Cruzeiro encaixar? Você acha que vai, aí estreia com vitória, aí vem a estreia na Sul-Americana, tem essa atuação aqui. O que tá acontecendo de diferente pro Cruzeiro não engrenar, mesmo com tanto investimento, com essa folha que todo mundo já sabe que é uma das mais altas do futebol brasileiro? Bem, acho que a gente tem que continuar trabalhando. É difícil hoje falar da folha, do investimento. A gente sabe do investimento que Pedrinho fez no Cruzeiro, tanto nessa última, como é que fala? Na última janela e também na metade do ano passado, né? O investimento foi grande e eu entendo que a torcida vai querer resultado, que o Pedrinho também vai querer, mas a gente tem que ser autocrítico também, tentar ver o que a gente tem que melhorar. Por momento hoje faltou entrosamento, isso que você está falando, na hora do jogo, porque acho que na disputa a gente foi bem, até brigou pela primeira, segunda bola, sabíamos que o jogo ia ser assim, não sofrimos bola parada, tanto que foi no último lance do jogo que eles fizeram um gol. Então, é difícil encontrar um porquê que a gente não consegue acerto. Acho que no último jogo a gente fez no Mineirão, a gente fez um bom jogo, até na hora do jogo de entrosamento, com bola, chegando por bola por fora, cruzamento, chegando com gente na área. E hoje acho que isso foi o que faltou aqui para tentar levar os 3 pontos. Jogar contra, tudo bem que é fora de casa, na Argentina, sempre tem aquela dificuldade. O União é um dos piores clubes hoje do futebol argentino, Romero. Passar um jogo inteiro quase sem uma oportunidade de fazer gol, não é muito pouco para um Cruzeiro? Sim que é pouco, sim. Por isso eu falo que a gente tem que ser autocrítico. Eu entendo o que você fala, se a gente seguia, por como o União está no campeonato argentino, temos que sair vencedores com os 3 pontos. Mas eles também vão brigar, eles também vão tentar dar o melhor deles para defender sua localia, seu treinador. Então, acho que, como falei, na disputa a gente não perdeu hoje. Tentou lutar, deu o melhor, mas com certeza no jogo ficamos devendo. Por isso é algo que a gente tem que melhorar, tentar imponer nosso futebol, tanto dentro de casa como fora. O ano passado, uma das coisas que a gente mais sentiu foi não somar pontos fora de casa. Então, a gente tem que ser autocrítico e entender que o futebol que a gente joga em casa também tem que dar fora. Palavras do Lucas Romero, passando por aqui.
Grice, ninguém sorriu ontem. Vou começar com você, porque o Cabidão eu já vi e ouvi um pouco e acho que ele está um pouco indignado. Ele está espumando, e a gente deixa espumando mais pro final. O que você viu ontem? Eu quero que você fale desse momento, desse futebol do Cruzeiro, porque com muito cruzeirense que eu conversei, eles imaginavam um conto de fadas, 40 dias, 40 dias, descansado, muito futebol, tempo para implementar a ideia, vamos transformar no Real Madrid. E aí, o que você viu ontem? Que desânimo, hein, a Grice? expectativa é inimiga da realidade, normalmente, no futebol. Você, Jota, mas é um jogo bem ruim, né? Bem ruim. A impressão que eu tenho, cara, assim, ver no Cruzeiro jogar, e acho que vale não só pro Leonardo Jardim, pro trabalho do Leonardo Jardim, ontem foi o 5º jogo só do Leonardo Jardim, mas para essa temporada como um todo, a impressão que eu tenho é que o Cruzeiro joga de calça jeans. Garrado? Sabe, quando tudo parece que exige mais força, mais... nada flui muito naturalmente, nada é muito natural quando o Cruzeiro está em campo. E fez mais uma atuação bem pobre na Argentina, né? O Cruzeiro até competiu, acho que se dá pra gente tirar algo de positivo da atuação do Cruzeiro diante do Santa Fé, foi que o time competiu, lutou, tentou ganhar as bolas e tudo mais, mas muito pouco pro elenco que tem, pra distância que tem, né? O Santa Fé é vice-lanterna do Campeonato Argentino, perdeu pro Lanterna no final de semana com praticamente o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro ontem. Não é um time que deveria ter o domínio e o controle que teve diante do Cruzeiro durante boa parte do jogo, né? Um jogo que foi de alternâncias, o Cruzeiro teve alguns momentos melhores do que o Santa Fé, mas em geral o Santa Fé foi melhor do que o Cruzeiro, acho que mereceu essa vitória por 1-0, ainda que conquistada só ali no último minuto. Tem um ponto, CJ, e aí é o grande problema, a grande dificuldade de quando se tem uma troca de treinador no meio do caminho, né? No início da temporada, como escolheu o Cruzeiro. Eu vou repetir isso aqui de novo, vai parecer até meio chato, meio perseguição com o Leonardo Jardim, mas não é isso, muito pelo contrário. Mas a sensação que eu tenho, não é a primeira vez que eu venho falar isso aqui, é de que ele quer algo que o Cruzeiro não pode oferecer. Que eu não vejo o caminho que ele está seguindo, como esse caminho vai chegar num destino, num final feliz, sabe? E não consigo enxergar mesmo. Talvez seja um problema meu. Mas por que eu tô dizendo isso? Eu olho para esse elenco do Cruzeiro, eu olho para os jogadores que o Cruzeiro tem à disposição, independentemente de quais sejam as escolhas ali dos 11 para começar, e a primeira coisa que eu penso, ou que eu pensaria se fosse montar um time para o Cruzeiro jogar essa temporada com esse elenco, independentemente de se vai ser 4-4-2, se vai ser 4-3-3, se vai ser 4-2-4, se vai ser 3-5-2, se vai ser 3... Independentemente disso, a primeira coisa que eu ia pensar é: esse time precisa estar todo mundo perto e ficar com a bola o máximo de tempo possível. E me parece que a ideia do Leonardo Jardim é oposta disso. É de muita distância entre os jogadores, de um time mais espaçado dentro do campo e de um time que aposta muito em transição. E esse time do Cruzeiro não é para transição, cara. O Cruzeiro não tem jogadores de atacar muito espaço. O Cruzeiro tem jogadores que gostam da bola no pé, de receber a bola no pé, de a partir da bola no pé tomar as decisões deles. O Cruzeiro não tem jogadores acostumados a correr para trás, que vão correr para trás o tempo todo, que vão acompanhar o adversário desde o campo de ataque até o campo de defesa. Então, assim, os problemas estruturais que o Cruzeiro tem demonstrado dentro dos jogos, foi assim diante do Mirassol e foi assim ontem do Santa Fé, eu acho que eles estão muito mais ligados à forma como o time quer jogar e não consegue do que a simplesmente peças, né? A gente falou a respeito ontem aqui. O Wallace tem jogado mal? Tem muito mal. Ontem não fez um bom jogo de novo. Mas o Romero também não jogou bem. O Lucas Silva entrou ali e não foi bem. O Matheus Henrique perdeu o desempenho nos últimos jogos. O Cruzeiro não dá pra jogar com o Dudu e o Wanderson no ataque, porque, na beirada, porque eles são atacantes, não são meias, diferentemente do que o Leonardo Jardim falou. Tudo bem, mas entrou o Christian, não foi bem, que é um jogador com mais capacidade de marcação. Então, assim, repito, o trabalho ainda é muito incipiente, por mais que tenha tido 30, 40 dias. Foi o 5º jogo só do Leonardo Jardim, mas o que me preocupa é
ele enxergar um caminho para esse elenco do Cruzeiro que eu, repito, não consegui enxergar onde vai chegar. Com esses jogadores, essa ideia de um time de jogo um pouco mais direto, de apostar mais em transições. Qual que é a ideia, Gris? Que a ideia do Diniz não encaixava no elenco. Eu acho que a ideia do Diniz encaixava no elenco. Não, mas foi embora. Foi demitido. Depois do comentário do Grice, é inevitável, eu concordo com o Grice, é inevitável voltarmos ao planejamento, Sérgio. Ué. Você ficou com um treinador que escolheu pontualmente os jogadores para o seu elenco, que é exatamente o que o Grice falou. Dudu, Eduardo, Gabigol, Matheus Pereira, Matheus Henrique, todos jogadores de posse de bola, de ficar com a bola. Passa 2, 3 jogos no Campeonato Mineiro, você demite o cara que contratou o seu elenco para a temporada, é inevitável voltar no planejamento. É inevitável. E aí vai estourar de novo o treinador. Aí o Jardim falou, eu vou me adaptar aos jogadores. Pode ser que ele vai mudar o percurso. Mas nós falamos aqui quando ele veio. Nós 3 falamos. O Jardim é um treinador que não faz questão da posse de bola. É um treinador que muitas vezes espera o adversário em transição rápida. Ou quando ele pressiona alto, é direto pro gol. Tem seus pontos positivos nisso? Tem. Mas tem que combinar com o seu elenco. Falando um pouquinho do jogo ontem, ele mudou as peças como característica das peças. A gente falava que 4 atacantes, o time estava com dificuldades para defender. E aí ele colocou 2 volantes, mais volantão, e botou o Christian do lado direito, fazendo esse corredor pelo lado direito, com os outros 3 atacantes. No primeiro tempo, o que dá para tirar de bom? O time, para mim, foi mais organizado defensivamente. O Cruzeiro não sofreu também, a não ser aquele erro do Gamarra, que ele recua pro Cássio e o atacante do União erra o gol. Fora isso, o Cruzeiro não sofreu grandes perigos no primeiro tempo. Então eu achei o time do Cruzeiro mais organizado defensivamente. Mas aí não é pela fragilidade do adversário, não? Pode ser também, CJ. Pode ser também. O Cruzeiro jogou com o Mirassol. O Mirassol não é o melhor time do mundo. E teve muito mais dificuldades. Então o Cruzeiro se defendeu melhor, foi um pouco mais organizado. Mas mesmo com jogadores com características mais agressivas, não conseguiu ser, principalmente no segundo tempo, tão agressivo. E o União criou várias oportunidades no segundo tempo. Não foram oportunidades também claríssimas. E mais uma coisa, mesmo jogando com o Vidalba, com os 2 zagueiros e com o Wallace, a bola parada defensiva do Cruzeiro tá um Deus nos acuda. Quase todas as bolas defensivas estão sendo um perigo. Os times adversários estão causando perigo. O gol no final foi assim, mas acabou que foi um bate-rebate. Mas antes disso, umas 2 ou 3 bolas paradas já tinham sido perigosas. Então, mais do que ter altura para tirar as bolas, você tem que ter agressividade, você tem que atacar a bola. O jogador tem que atacar a bola. Eu já vi jogadores de 1,75 m ser muito melhores do que jogadores de 1,90 m na bola aérea. Tem nada a ver ali com a altura, né? Então, assim, a altura é um fator importante. Nesse comentário seu. Isso, a altura é um fator importante. Mas você se posicionar bem e atacar a bola e ter tempo de bola, às vezes é mais importante do que a altura. Ô Cabidão, quero te ouvir porque ontem o senhor estava indignado. O senhor estava na transmissão cuspindo marimbondo, diria Fernando Sasso. O senhor não estava gostando do que viu, mas nós vamos falar do jogo, porque nós temos que achar soluções, né? Pensar soluções aqui para poder falar não para o que o Cruzeiro vai utilizar, mas nós vamos analisar quais são as possíveis soluções, porque torcedor, nós cobrávamos o meio-campo de Romero, Wallace e Christian, pelo menos nos nomes. Aí eu não sei se é função, deixo para você comentar. O que você ouviu ontem? Eu vi 2 times do Cruzeiro ontem. Um que tenta atacar e não consegue, e o que tenta defender e também não consegue. É isso. É verdade. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Cruzeiro não tem meio campo, CJ. Você vê 2 times em campo. A distância do sistema defensivo pro sistema ofensivo, ele é quase o campo inteiro. A defesa se afunda, o ataque afunila lá pra frente e não tem meio campo. O Cruzeiro não tem meio campo. Não é nada compacto, é um buracão. Não, compacto. Não tem nada disso, CJ. Falta um cara para pensar esse jogo também, no meio-campo. Acho que ontem, em alguns dos momentos, você viu o Wanderson e o próprio Christian fazendo o que o professor pediu, né? Que é fechar essa última linha junto com o Lautaro e o Gabriel Barbosa. E a bola ficava ali entre o Romero e o Wallace. Qual desses 2 jogadores quebra a linha, CJ? Romero e Wallace, né?
Eles vão tocar de lado, um pro outro ali, pra ver se vai imaginar alguma situação de algum lateral passando, enfim. Um jogo desastroso, CJ, desastroso. E só não perdeu antes, porque o União Santa Fé é um dos piores times argentinos que eu vi jogando uma competição internacional até hoje. Santa Fé é muito ruim. É muito ruim. O Cássio, ele basicamente não fez defesa nenhuma. O jogo inteiro ontem. E os caras jogando de um jeito melhor do que o Cruzeiro. Concordo com o Grice. Não acho que faltou competição, não acho que faltou honra à camisa, não acho que faltou nada disso. Eu tô achando que tá faltando treineiro. Mas não é possível, gente. Aí não dá. Aí não. CJ, mas gente... a gente já viu contra o Red Bull Bragantino, a gente já viu contra o Mirassol e agora a gente já viu contra o... E já não presta? Glorioso União Santa Fé. Você já viu a sequência do Cruzeiro? Quando pegar time de verdade. Pegar time de verdade. Adversários de verdade. Eu estou temendo pelo Cruzeiro jogando desta forma. E aí quando você fala, entrou ontem o Vidalba, entrou ontem o Romero, entrou ontem o Christian, tudo bem. Mas o time jogou da mesma forma, do mesmo sistema, do mesmo jeitinho, bonitinho, que jogou essas duas partidas anteriores que eu citei. Quando a gente falar, o Cruzeiro precisa de um Christian, eu prefiro o Christian jogando mais por dentro. Aí mudando o esquema, né? Mudando o esquema. Ele não mudou, mudando o esquema. O Cruzeiro tá vulnerável, CJ. Todo jogo que a gente vê o Cruzeiro falando assim, vulnerável. Empatou com o Bragantino, venceu o Mirassol, mas os comentários eram, se o time fosse um pouquinho melhor... Contra o Mirassol, o Cruzeiro dominou 20 minutos. E é aquele problema do encaixe, principalmente das zonas de pressão, né? Se o Cruzeiro ele encaixa a pressão alta, eu acho que ele não vai ter tantos problemas. Mas quando ele não encaixa essa marcação, quando o outro time passa a ser dominante nessa marcação, o Cruzeiro tem dificuldade nesse bloco médio, bloco baixo. Ontem o Cruzeiro ele praticamente só rebateu bola. O Cruzeiro só rebateu bola e pior, o Cruzeiro perde todas as segundas bolas. O rebote todo é do adversário. E foi assim contra o Red Bull Bragantino, foi assim contra o Mirassol e foi assim ontem contra o Santa Fé. CJ, o Cruzeiro ele tomou um gol ontem de um cara livre, chutando a bola após uma batida de escanteio. Dentro da grande área. Mas ali não, um relaxamento de final de jogo, uma desconcentração. Mas desconcentração de fim de jogo, era a última bola do jogo, todo mundo sabia que era a última bola do jogo, CJ. Eu acho que aquele lance é mais pontual, esse lance aí, velho. Eu também acho que o Lucas Silva demorou um pouquinho pra reagir, tem culpa do Lucas Silva ali. Gente. Mas eu acho que foi um lance mais fortuito. Duas vezes ela respingou, não é? Ali não é um problema do Cruzeiro. Antes maior, fosse só aquilo. Só aquilo, exatamente. Antes aquilo ali tava fácil de corrigir, Cabidão. Então a gente tem que pensar no macro aí. Então é isso, galera. Já que vocês chegaram até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? Vídeo longo, não vou me estender nesse vídeo, né? O nosso Cruzeiro acabou perdendo aí pro União lá na Argentina, né? 1-0. E é isso, galera. Vida que segue, tem muito campeonato pela frente, né? Nosso time é bom, o nosso elenco é bom, né, galera? Tem alguns jogadores ali que a gente fica meio revoltado com eles, mas tudo vai dar certo. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E não esqueçam, galera, deixem seu comentário aí. Deixem o comentário de vocês. O que vocês acharam da partida de ontem, né? Se vocês têm esperança nesse nosso time do Cruzeiro com Leonardo Jardim. Eu tenho, galera. Eu coloco fé aí num bom trabalho que o Leonardo Jardim possa está fazendo na frente do nosso Cruzeiro aí, né? Juntamente com os nossos jogadores. E é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!